Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olá! Boa noite a todos! Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós temos uma visita, uma participação assim para lá de espacial, não é mesmo? Júlio, nosso amigo querido, que bom que você está aqui hoje com a gente. Boa noite, como você está? Boa noite, Carolita. Boa noite, Rafael. Estou muito bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria realmente enorme, uma honra poder participar com vocês aqui desse trabalho maravilhoso, né? Com um alcance assim, muito importante, principalmente na fase atual de transição planetária, em que temos muitos desafios, não somente externos, mas eu acho que principalmente internos, né? Dentro de nós, muitos desafios, muita busca. Então, nada melhor do que os ensinamentos do nosso mestre querido Jesus para poder nos ajudar a entrar nos eixos, na linha, né? É isso mesmo, amigo. E você já trouxe aí o que nós vamos estudar hoje um pouquinho, né? Esses desafios internos que a gente tanto está aí nesse exercício, nessa busca, nessa tarefa de vencê-los, né? Boa noite, meu amigo Rafael Siqueira. Como você está? Boa noite, Carolzinha. Boa noite, Júlio. Uma presença intergaláctica conosco na noite de hoje. Júlio, você não sabe como você nos deixa felizes na noite de hoje. A sua presença nos honra. Você nos faz lembrar o benfeitor Asclépios. Não é Asclépios, Carol? O Asclépios, no capítulo 3 ou 4 ali do livro Obreiros da Vida Eterna, né? Mas vai lá, Carol, fala do Asclépios, que não tem nada a ver comigo. Ele realmente é alguém muito elevado. Pois é. Eu concordo com o Rafa, viu? Porque eu acho que eu e o Rafa, a gente é muito privilegiado, porque a gente sempre tem amigos muito, muito queridos que vêm participar com a gente às vezes, né? É o instrutor Alexandre, aí hoje é o Ascleps. Júlio, amigo, gratidão mesmo, viu? Por você ter aceitado o nosso convite. Eu também fico muito feliz quando você vem participar com a gente. A sua presença ela é muito especial assim para a gente, né, Rafa? Para nós e para todo mundo, que eu já estou vendo suas amigas aqui no chat comentando. Com certeza. Para mim, que é especial, eu que agradeço demais esse convite, realmente é uma honra muito grande. E é claro que eu vou contar com a paciência de vocês e dos nossos, né, os que vêm nos prestigiar aí, porque eu não tenho a desenvoltura da Carol, nem a fluidez de raciocínio do Rafael, né? Então, estou aqui para aprender com vocês, trocar algumas ideias e vou contar com a paciência de vocês. Nós estamos em casa, Júlio. Estamos em casa, amigo, já ia dizer. E a gente está entre amigos, né, Rafa? E a gente está Com aprendendo certeza. juntos. E a gente está aprendendo juntos. Então, a gente vai dando a nossa gotinha do evangelho que a gente já consegue. E Exatamente. antes da gente começar, que eu vou trazer o comentário aqui do pessoal que já está chegando, a gente vai iniciar com a nossa prece. E aí o Rafa hoje vai fazer a inicial e o Júlio, que ele já preparou algo bem bacana, ele vai fazer a prece final. Então, Rafa, amigo, é com você. Vamos orar. Nosso amigo e mestre Jesus, como é bom estarmos aqui mais uma vez. Deixa-nos agradecer pela bênção da vida, pela oportunidade de mais uma noite de estudos. Deixa-nos agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela vida da Carol, pedindo que o Senhor a abençoe, a proteja, agradecer pela visita tão nobre do Júlio, que o Senhor o abençoe, o guarde, agora que ele está lá em Florianópolis. Cuide do seu trabalho, cuide da sua família. Abençoe, Senhor, todos os nossos amigos que estão no nosso chat. Abençoe seus familiares e venha estar conosco na noite de hoje, abençoando-nos o raciocínio para que mais uma parábola possa ser entendida com espírito de verdade, de espiritualidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Assim seja, que bom. Eu tô feliz, gente, hoje, no nosso estudo. Não que os outros eu não estivesse, né? Mas parece que hoje eu tô mais assim um pouco. Então, vamos dar boa noite pro pessoal. Ó, Luciene já chegou de Brasília. Boa noite, Luciene, seja bem-vinda. Boa noite, Luciene. Boa noite, Leila. Leila sempre participando com a gente. Ó, Dolores, ó, Júlio, a gente faz assim, ó, quando a Dolores aparece, ó, Júlio. Coração, Assim. Dolores. Muito bom. Beijo, Dodô. Muito bem, Dodô. Na verdade, eu já vi chamando ela de Dodô, de Lola, de Dolores. Ela tem vários epítetos, porque o coração dela é muito grande. Um beijo, minha amiga. É bom demais participar com todo mundo. Ó, a Eliane Ribas participando com a gente de Araucária. Olha só, seja bem-vinda. Nossa Enza, querida Enza, que a gente teve a alegria de conhecer e abraçar lá em Conchal, né? Olha só, Pois ela tá essa visita a Conchal foi marcante. marcante. Hoje está fazendo um mês, amigo, que a gente foi lá, né? Foi Olha só. verdade. Eu tive a honra de conhecê-la no céu, acho que já alguns céus passados aí, o Congresso Espírita de Uberlândia. Ei, Enza. Legal. E ela foi, Júlio, e a mãe veio, ela também foi, lá em Conchal. Sim. Foi. Nós conhecemos a Enza, conhecemos sua mãe. Foi um dia muito especial. Muito Foi bom. mesmo. A Edna também participando, o Adilson, sejam todos bem-vindos. Adilson, meu amigo, desculpe a indelicadeza na live anterior, eu agradeço a sua presença. Eu acho que eu falei que você era do Japão, mas eu acho, irmão, que do Japão é um outro amigo, o Henrique Fukuda, que ele mora lá. Salvo engano, você mora aqui no Brasil mesmo, não é isso? De toda forma, muito obrigado pela sua presença e por estar mais uma vez conosco. Muito bom. A Vânia Bertolino também participando. Nossa amiga Nice querida, amiga. Nesse Booker, cumprimentando pela segunda vez na noite de hoje, diretamente de Curitiba, no Paraná, e a Vânia Bertolino, essa sim, de Brasília, DF. Muito bom. Boa noite, Clanice. Bianca Rinaldi, a Evelyn, a Lia Valente também sempre participando com a gente, a Terezinha Falque de Brasília. Boa noite, Tere! Ei, Terezinha. Júlio, você já foi na casa da Terezinha? Não tive essa honra ainda, viu? Então eu ganhei, porque eu já fui. Também Muito não bem. tive. Ainda não fui, não. Privilegiado. Estive lá com ela, com a filha dela, com os gatos. Olha só que beleza. Rosa Amélia também participando, seja bem-vinda. Ana Cristina. A Dolores aí, Júlio, mandando um beijo para você, viu? Ei, Dolores, beijo. A Lilian Martins. A Geni Maria de Lourdes. Olha só, boa noite, Geni. A Beth também participando com a gente. Olha, está dizendo aqui que, pelo nosso estudo que a gente fez, né, ela conseguiu entender a parábola do servo inútil. E aí ela disse que às vezes nem sempre consegue assistir ao vivo, mas hoje ela está aqui. Seja bem-vinda, Beth. Ô, Beth, você sabe que as parábolas, elas não têm um gabarito. Comporta-se muitas interpretações. Então, que bom que você conseguiu entender as interpretações que nós fizemos. Eu falo isso porque às vezes você sintoniza lá com o Haroldo, ele vai dar uma outra interpretação, que está certa também. Vai ver com ela, ele vai olhar sobre um outro aspecto, está certo também. Eu estive vendo o último de Moisés a Kardec com ela e com Severino. Um trouxe uma interpretação, outro trouxe uma outra interpretação, e eu gostei das duas. E agora, quando eu falar sobre aquele mesmo ponto, dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Eu vou trazer a do Elahá, vou trazer a do professor Severino e vou trazer a que eu conheci. Então agora eu já sei 3. Só as 70 faces da Torá, né? Simbolicamente falando. As 70 faces da Torá. Isso é da lei oral do judaísmo. Ou seja, sempre que você olha para um ponto, você conseguiu chegar naquele ponto. Mas a Carol vai chegar em outro, a Terezinha vai chegar em outro, e essa é a riqueza do estudo. É ótimo estudar em grupo, né, gente? Ai, que beleza, adoro. Ó, o Vladimir também chegando. Olha só, a Judite, ela diz que é da Espanha. Olha só, seja bem-vinda, Judite. Que bom você com a gente, a Patrícia, a Cristiane Saldanha também participando de São Paulo. Carolina Fernandes, quase minha xará, porque o meu é Caroline. Olha só que beleza. Isabel Moreira. A Dolores, Carol tá chique, tá cheia de brilho.
Tem uns brilhos aqui na minha roupa mesmo, Dolores. Marisa, amiga querida, que a gente faz o mesmo estudo, e hoje ela me mandou mensagem. Amiga, eu me confundi, é hoje? Que dia que é o estudo? Eu falei, você acertou, é hoje. Ela disse que vai ter um compromisso, mas vai participar um pouquinho. Que bom que ela vai conseguir participar um pouquinho, né? A Sônia, do Rio de Janeiro, Valmira. O Adilson está dizendo que é de Manaus, Rafa. Eu já vi aqui. Agora eu não esqueço, Adilson, você nasceu em São Paulo, mas está morando em Manaus. Obrigado, irmão. É isso. A Ostília também participando, dando boa noite para o Rafa, para o Júlio, a Auresina Santos, Ana Graciele. Os nominhos ficam tudo juntinho assim, né? Eu acho que eu já estou precisando começar a entrar na live de óculos, porque eu já estou começando a embaralhar as letras. Mas tá tudo certo, né? Eu não sei se o Júlio é igual a mim. Eu tenho um óculos que agora, Carol, para eu ler o nome eu tenho que olhar para baixo. Para olhar para você eu tenho que olhar por cima. Não fica confuso, não? Demora a acostumar, mas depois acostuma. Então tá bom. Tudo tem um jeitinho, né? A Heloísa também. A dona Heloísa é a mãe da Enza participando. Mãe da Enza. Que bom, todo mundo hoje aqui participando, para a gente poder estudar junto o Evangelho. Estudar o Evangelho é bom, né, gente? Como vocês já trouxeram, não tem gabarito, não tem resposta certa, a gente vai tentando aí encontrando essas faces, né? Porque o Evangelho é um diamante, né? A gente vai lapidando ele ali, vai tentando descobrir o que cada face tem a nos dizer, o que cada face tem a nos mostrar. E hoje nós já vamos para o nosso episódio de número 27. Olha só, Rafa e Júlio, como passou rápido. Parece que foi ontem que a gente começou no episódio número 1. E hoje nós já vamos aí para o episódio de número 27, com a parábola do fariseu e do publicano. E um dos pontos centrais da nossa parábola é a oração. E também um pouquinho sobre o orgulho, né? Os malefícios do orgulho, um pouquinho também sobre a humildade, os benefícios de nós sermos humildes. Então, eu coloquei essa imagem hoje aqui na nossa tela principal, que eu sempre gosto de colocar uma imagem, que a imagem ela comunica, né? Então, eu coloquei essa mãozinha aí, como se estivesse simbolizando uma pessoa em oração, em prece, que é um dos pontos centrais que nós vamos trabalhar hoje na nossa parábola. E nós vamos seguindo com o nosso livrinho aqui, do Rodolfo Caligares, que a gente vai seguindo capítulo a capítulo, né? Esse da capinha verde, Parábolas Evangélicas. O livro ele tem 27 capítulos, mas nós dividimos aí um capítulo em 2 lives, porque eram parábolas assim belíssimas e a gente não queria perder a oportunidade nem um pouquinho de estudá-las, né? E aí, de forma que a nossa série vai ter 28 episódios. Então, no nosso próximo episódio, já vai sendo aí os nossos finalmente desse livro aqui, porque a gente vai continuar outros projetos, outros trabalhos, enfim. Então, hoje, além da gente seguir com o livro do Rodolfo Caligares, a gente sempre traz outras obras, referências doutrinárias para enriquecer o nosso estudo, né? Então, a gente sempre traz obra básica, as obras do Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, que hoje a gente já tem até o benfeitor aqui, o Asclepios. Olha só que beleza. Então, a gente vai trazendo, pedindo a ajuda de todos esses benfeitores para a gente ir conseguindo tirar o espírito ali da letra, né? A gente ir conseguindo trazer e de alguma forma, ir conseguindo interpretar o que Jesus estava querendo dizer com a parábola. E hoje, em específico, essa parábola a gente trouxe aqui, né, também como referência, a apostila número 2 do estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD. Então, essa parábolazinha, ela tem lá nessa apostila, você consegue encontrá-la na internet, no próprio site da FEB, para compra, para download, depois quem quiser, né? E a gente também tem seguido bastante o livro do Caibar Schutter, né, que é o Parábolas Evangélicas, Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, Caibar traz, assim, interpretações riquíssimas, belíssimas, sobre as parábolas. Então, a gente hoje trouxe essas 3 referências. Eu sempre gosto de colocar a capinha, Júlio, que as pessoas gostam de anotar, né? Gostam de ver a capa e anota, e estuda depois. E depois, quando chegar em casa com mais tempo, com mais calma, às vezes quer relembrar algum ponto, né? Então, de forma que fica assim bem visual, bem pedagógico, né? E para a gente começar o nosso estudo da parábola do fariseu e do publicano, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois. Porque primeiro, antes da gente estudar a parábola, a gente tem que entender por que Jesus falava por parábolas. Por que ele usava esse recurso pedagógico? Já dei aqui
um spoiler. Por que, Júlio, que Jesus utilizava esse recurso pedagógico? Por que ele falava por parábolas? Então, ninguém melhor do que ele mesmo para responder, né? Então, vamos ver aqui. Eu já deixei preparado, porque eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Para aqueles que não têm acompanhado ainda a sequência dessa live, importantíssima e tudo, e estão iniciando agora. Então, eu acho que é sempre bom fazer novamente essa pergunta e a gente trazer a resposta. E, assim, de minha parte, eu acho que a resposta do mestre, o porquê que ele falou por parábolas, é a melhor de todas, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Os próprios discípulos perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Em resposta, lhes disse. Isso aqui está em 13:11, né? Em Lucas 13:11. Então, em resposta, lhes disse: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer. Então, depois se o Rafael também quiser dar a participação dele aí, aí eu vou aguardar e depois eu vou trazer mais alguma coisa sobre isso aqui. Pode falar, Júlio. Segue aí. Eu ia trazer essa questão aqui de Jesus, né? Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas e aqueles? Não foi dado conhecer. Aí eu pergunto, né? Se nós estamos. E a nós? Porque a eles, os discípulos foi dado. Aqueles lá que estavam ouvindo Jesus na época, não. Mas e a nós? Foi dado conhecer, né? É, e eu queria perguntar assim, se a gente está hoje lutando conosco mesmo para conseguir seguir o Cristo, né? Para a gente conseguir assimilar as parábolas dele. Rafael já citou aí também a Carol, tanto que tem assim, de possibilidade de interpretação. Eu acho que cada um de nós, muitas vezes, diante dessa questão e diante desse ensinamento em parábolas, olha para si mesmo, deveria olhar para dentro de si mesmo e ver o que em mim que está conectando com esse ensinamento, com essa parábola, né? E aí a gente já vai fazer aquela conexão também com o ensinamento do Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, né? O autoconhecimento e por aí vai, né? Então, provavelmente a época dele, a gente não teve, se lá estávamos encarnados, ou mesmo em espírito, a gente não teve ou então não quis. No meu caso, por exemplo, eu acho que eu não estava muito afim dessas coisas naquela época, não. Então, acho que a gente não se dispôs a isso, né? Mas hoje, mais uma chance nos é dada com a terceira revelação, com a doutrina espírita, e a gente está aí tendo essa oportunidade de finalmente seguir, né? Inicialmente, eu queria comentar sobre isso, é isso aí. Isso que você trouxe, Júlio, antes do Rafa trazer também a contribuição dele, é importante, né? Porque não é só uma história, não é só uma história que Jesus estava contando ali, né? Que muitas vezes a gente nem entende, que às vezes a gente fica chateado. Nossa, mas Jesus parece que estava nervoso aqui. Nossa, mas parece que Jesus estava sendo injusto aqui. Se a gente for interpretar de forma literal ao pé da letra, né? Assim, observando uma visão por cima. Mas não era, né? Então, quando ele conta a parábola, é para a gente se ler nela, a gente se ler nos personagens e parar e fazer essa pergunta aí que o Júlio trouxe, do autoconhecimento. Como que eu estou me identificando aqui nessa parábola? Com quem que eu estou me identificando nessa parábola? E o melhor, o que essa parábola tem hoje a dizer ao meu coração? Porque a gente vai estudando, o nosso olhar vai ampliando, a gente vai amadurecendo enquanto ser humano, enquanto espírito imortal. Então, o nosso olhar, o nosso óculos do amor, ele vai ampliando o grau. Então, a gente vai interpretando de forma diferente as coisas. Igual o Júlio já trouxe, né? Pode ser que a gente estivesse lá naquele tempo, a gente não estivesse muito interessado naquilo que Jesus estava falando. Mas olha só que beleza, esse tempão todo hoje, a gente está aqui reunido para estudar em grupo e fazer exatamente a pergunta: o que eu posso aprender hoje com a parábola do fariseu e do publicano? Quem eu sou nessa parábola? Porque ele traz um fariseu e um publicano. Nem deu nome para eles dois. Só falou que eles eram homens. Não importa se eles eram homens, se eles eram mulheres. Aqui Jesus está trazendo dois espíritos, espíritos imortais. E é o que nós somos também, né? Hoje eu estou Caroline, hoje vocês estão Júlio, você está Rafael, mas a gente já foi muitos. Nós somos muitos. Meu nome é Legião, porque nós somos muitos, né? Assim.
Então, é importante a gente, ao se deparar com a parábola, olhar, né? Se olhar, ter esse olhar indulgente para com a gente mesmo, né? Poxa, peraí, nossa, hoje eu me identifiquei tanto com o fariseu, mas peraí, será que eu não posso fazer um esforçozinho para, a partir de agora, eu já estou identificando muito com o fariseu, para a partir de agora, eu começar a me identificar um pouco mais com o publicano? Então, é esse o exercício, né, Rafa? Perfeito. E essa parábola de hoje ela é muito rica, porque muitas pessoas acham que ela fala só de oração. Não, ela trata da nossa intimidade, porque ela traz dois modelos para nós nos identificarmos nesses dois modelos, não que eu seja um ou que eu seja o outro, é que eu trago traços dos dois. E a gente vai se encaixando em cada um daquelas personagens, em cada um daqueles relatos, para nós trazermos a vivência para o nosso cotidiano. Então, quando o Júlio coloca assim, por que Jesus falava por parábolas? E ele responde para os discípulos, porque a vocês foi dado entender o reino dos céus. Jesus estava com eles todos os dias. Eles estavam participando da intimidade dos ensinos do Cristo. Para as pessoas entenderem, ele tinha que contar histórias. Ele tinha que fazer conexão, se aproximar, dizer de formas simples. Então ele pegava, vocês conhecem o publicano e o fariseu? Então eu vou falar desses dois personagens para que vocês se vejam nos personagens. Então, vamos seguir, Júlio? Vamos seguir ou você quer trazer mais algum ponto? Eu só ia complementar, gostei muito do que você disse, do que o Rafael trouxe agora, né? Tem a ver com aquela situação mesmo do autoconhecimento, a gente se vê na situação, né? O que nesse ensinamento está conectando com uma necessidade específica minha, né? E eu queria trazer o seguinte, que a linguagem das parábolas, mais uma vez, completando sobre a questão, por que Jesus falava por parábolas, né? Era uma estratégia, né? As parábolas era tipo uma estratégia de comunicação, né? Que se adaptava à capacidade do próprio ouvinte, ou de cada um de nós, como a gente está trazendo aqui, né? É mais ou menos por aí. Só isso, cara. Não, e dentro disso que você trouxe, que era uma estratégia, né? Era um recurso pedagógico estratégico. Porque ele queria falar sobre orgulho e humildade, ele falava de fariseu e publicano. Ele queria falar de reino do céu, ele falava a parábola da pérola. Queria falar de evangelho no coração, ele falava da parábola do semeador, comparando o nosso coração aos solos. Olha só como Jesus era um professor, assim, um pedagogo, assim, que ele utilizava de recursos aparentemente simples, símbolos, né? Aparentemente simples, mas de uma riqueza espiritual por trás que a gente precisa estudar para poder entender o que ele estava querendo dizer. Olha só a beleza, né, Rafa? É isso. E eu penso que a gente está trazendo todos os personagens de André Luiz para a nossa série, porque hoje Asclépio se materializou. E no nosso chat, instrutor Alexandre. Boa noite, Paulo Iter. Que prazer tê-lo conosco. É sempre muito bom contar contigo. O Boa lendário noite. Paulo Iter. Boa noite, Paulinho. Ô, Júlio, eu acho que tem amigo seu aqui. Deixa eu trazer Sim. aqui. Ó, Alessandra, Júlio Aviador, saudade de você. A Alessandra do nosso grupo Mateus 24, a queridíssima Olha Alessandra de Curitiba. E o Matheus, meu parceiro de voo aí. Bem-vindo, Matheus. Eita, tá vendo? Tá vendo, Júlio, como você é querido? Olha só, tá vendo? Ó, a Sandra também chegou depois. Ela falou assim, coisa boa estar aqui com vocês. Eu fico grata por falarem do mestre, muito amado Jesus. É muito bom estar com você também, viu, Sandra? E a gente fica muito feliz quando vocês participam, quando vocês colocam os comentários. Às vezes vocês não falam nada, mas a gente sabe que vocês estão aí participando, ouvindo, porque depois vocês mandam mensagem para a gente no Instagram, no WhatsApp. Então, a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. A Ana Maria também chegou e a Ana Cristina falou assim, uma estratégia que deu certo. Olha aí, Júlio, ela está puxando aqui o que você trouxe, né? 2026 anos depois, e ainda não esgotamos o entendimento das parábolas. Olha só que beleza. Ainda não extraímos todos os ensinamentos delas. Então, uma estratégia que deu super certo. A Edileuza também que chegou, a Maria Pereira, olha só que beleza. Então, a gente pode ir para o nosso texto?
Vamos seguindo? Vamos. Então vamos lá. Rafael Siqueira, contigo. Tá. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. Olha que interessante, ele contou a parábola para pessoas que, persuadidas de serem justos, ou seja, pessoas que se achavam a cereja do bolo, e desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava dizendo a si mesmo essas coisas: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Carol, só uma paradinha, isso não foi uma oração, isso foi uma acusação. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Citação do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. E aí? Quer que eu comece, Carol? Começa aí, que aí o Júlio vai depois trazendo o que ele já pesquisou. Então vamos lá. A gente precisa fazer um panorama, um retrato da época em que essa parábola foi contada. Israel teve 2 templos. Essa é a época do segundo templo. O templo que foi construído por Herodes e depois foi destruído por Tito no ano de 70. Na época do segundo templo, eu estou falando dessa forma, porque os historiadores retratam um período histórico dessa forma. Período do primeiro templo, período do segundo templo. No período do segundo templo, os personagens judeus, eles se dividiam em algumas classes. Por exemplo, nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os essênios, os samaritanos, nós tínhamos os zelotas, nós tínhamos os publicanos. Quem eram os fariseus? Depois vocês podem pegar a parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec traz lá uma definição de todos eles, eu estou falando bem rapidinho. Fariseu vem de parushim, que quer dizer separar. É a parte daqueles que estudam a Torá. São os doutores da lei, são aqueles que estudam com afinco, cumprem os deveres. Então, esse separar aí, não é separar de estar separado, é porque eles se julgavam numa condição de especial e se separavam das outras pessoas. Ou seja, nós somos aqui aqueles que estudamos a Torá, lemos a Torá, passamos ela para os nossos filhos, as nossas famílias, porque o povo hebreu preza muito o senso de família, cumprem os mandamentos, então são os estudiosos. Nem sempre falar fariseu de uma forma negativa é correto. A gente precisa trazer uma contextualização histórica, porque existem pontos muito positivos nos fariseus. Eles eram estudiosos, eles cumpriam os mandamentos, os preceitos judaicos, eles se estruturaram conforme os padrões da época. E por que Jesus criticou os fariseus? Porque a religião era muito de rito exterior, era muito cerimoniosa. Você cumpria do lado de fora. Eram 613 mitzvot, ou seja, preceitos que eu precisava cumprir, ir ao templo, cortar o cabelo de determinada maneira, comer determinados alimentos. E às vezes isso não se transformava em atos, em atitudes para com as outras pessoas. Era o preceito acima do sentimento. Esses eram os fariseus. Quem eram os publicanos? Publicanos eram homens hebreus que conseguiram, junto a Roma, a asta pública, o processo de licitação da época, o direito de cobrar imposto do próprio povo judeu. Então imagine, um judeu cobrando o imposto de outro judeu a favor de Roma. Eles eram odiados. O homem judeu detestava o publicano. Daí a gente percebia, por exemplo, Zaqueu. Por que Zaqueu, ele passa ao lado, ele não vai no meio da multidão? Porque ele poderia ser morto no meio da multidão.
Então ele passa ao lado da multidão, sobe na árvore, porque ele era pequenininho, para ver Jesus. Vocês que viram o The Chosen, que eu acho que todo mundo viu, porque caiu no gosto das pessoas, vocês perceberam que Mateus era um publicano. Como Simão Pedro tinha a birra dele. E por que a birra? Porque ele cobrava impostos. Então, os essênios são aqueles que, na época da invasão de Alexandre, que veio Antíoco Epífanes, veio Seleuco, entre outros, eles começaram a ver que os hebreus estavam se perdendo. Então eles resolveram ir para o deserto para cumprir na literalidade os preceitos da Torá. Então eram pessoas que não comiam carne, que viviam de orações, uma vida ascética. A espiritualidade sempre maior do que a parte material. Então, por exemplo, João Batista era essênio. Os essênios eram aqueles que viviam recuados, e recentemente se descobriram os manuscritos do Mar Morto, que eram, na verdade, transcrições do texto de Isaías, do texto do Gênesis, encontrado em cavernas, em Qumran. Esses eram os essênios. Haviam os zelotas. Quem eram os zelotas? Eram os homens hebreus que queriam usar a força para libertar Israel. Então, no próprio Colégio Apostólico de Jesus, tinha um discípulo que era zelota, Simão o Zelota. E vocês que viram The Chosen, perceberam que ele tinha uma faca. Era uma faca curva, chamada sicar. Aquela faca era utilizada para cortar a cabeça, para matar romano. Então, eles viviam por isso. Barrabás era um zelota. Ele foi preso porque ele era um assassino. E agora, história. Há quem diga, há uma divergência entre os historiadores, que aquele Simão que cortou a orelha do apóstolo de Malco não foi Simão Pedro, mas foi Simão Zelota. Mas isso é história, tá, gente? Eu não vou entrar em divergência aqui agora, não. Porque Simão Pedro não pegaria de uma faca para cortar a orelha de quem quer que seja. Isso fica para uma outra live. Nós temos os samaritanos. Os samaritanos eram aqueles judeus que, na época que Sargão II invadiu o reino ali de Israel em 732, acabando com o reino do norte, onde estavam 10 tribos, foram aqueles que restaram. Então os judeus do sul olhavam para os samaritanos e isso é mistura de assírio com judeu. Então eles não cumprem os mandamentos direito, eles se misturaram com o povo bárbaro, com o povo pagão. Daí nós entendemos, por exemplo, Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela sofria preconceitos, ela era colocada à margem. Faltou falar dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram também doutores da lei, homens que ficavam no templo, só que tinha uma diferença. Eles eram muito materialistas, porque eles não falavam do Roland Rabá, o mundo vindouro. Eles queriam viver todas as promessas no mundo atual. Então eles eram muito ricos, muito prósperos, e nem todos os saduceus, porque para ser sacerdote precisava ser da tribo de Levi. Os saduceus não eram da tribo de Levi, e muitos deles compravam o direito de ser sacerdote, ou seja, era a simonia. Eu compro o direito de ser sacerdote. E nós temos, por exemplo, Anás, Caifás, eram saduceus. Eles eram diferentes dos fariseus. Por quê? Os fariseus aceitavam a Torá, os profetas, os escritos, aceitavam a ressurreição. Os saduceus não. Era só a Torá literal. Não aceitavam a ressurreição e viviam muito materialmente. Gostavam de dinheiro, gostavam de destaque. Fiz aqui um resumo bem rápido para que nós pensemos agora em quem são os dois personagens. O fariseu, o que conhece a lei. Aquele que é cerimonioso, que sobre para orar. E o fariseu, quando sobre para orar, todo mundo espera que um fariseu vá ao templo para orar. E o publicano, aquele que eu detesto, aquele que cobra o meu imposto, aquele que se eu pudesse, eu vou dizer entre aspas, tá? Só para vocês entenderem, aquele que se eu pudesse eu matava, porque eu não quero ninguém cobrando imposto de mim. Então eu tenho o modelo da virtude e o modelo... Vou usar uma palavra aqui pesada, o modelo da indigência moral. São esses dois que vão orar. E Jesus nos coloca a forma de oração de cada um deles.
E aqui, quando a gente tem os dois, né, os dois personagens, a gente observa que cada um tinha as suas características. E aqui Jesus está trazendo a forma como cada um deles orou. E aí eu fiquei pensando assim, como Jesus era inclusivo, como Jesus ele tentava nos mostrar que nós precisamos criar pontes entre nós, ao invés de muros, porque os muros nos separam e as pontes nos ligam uns aos outros, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Em momento algum, ele falou para o fariseu que a oração dele não estava legal, que não era daquele jeito que orava. Ele acolheu a oração ali do fariseu, acolheu. Deus também não faz assim com a gente? Porque muitas vezes nós também não temos atitudes de fariseu, não foi isso aí que o Rafa já trouxe no início? Muitas vezes a gente se identifica em mais uma parte, em outros momentos a gente se identifica com o outro, de forma que a gente ainda, em alguns momentos da nossa existência, a gente ainda tem as características dos dois. Então Jesus e Deus, nosso Pai, eles nos acolhem da forma como nós somos, independente se a nossa oração ela está orgulhosa ou não, se ela é uma oração humilde ou não, e muitas vezes até mesmo se a gente sabe orar. Porque muitas vezes a gente está só falando palavras, palavras, palavras. A gente não está nem conseguindo manter essa sintonia com o nosso Pai. E muitas vezes a gente está orando igual o fariseu. Senhor, abençoa a minha vida, mas não abençoa a vida do Rafael não, que eu não gosto dele. Não gosto do Júlio, não abençoa a vida deles não. Muitas vezes a gente faz isso. Que era exatamente isso que o fariseu estava fazendo, né? Eu estou aqui, eu sou o conhecedor de tudo, eu tenho visibilidade, eu tenho poder. Então eu preciso ser abençoado, mas não abençoo o publicano não, porque eu não gosto dele porque ele cobra impostos. Então, de forma muito pedagógica, Jesus ele observa, né? Ele acolhe de forma muito amorosa os dois, de forma que ele está exatamente inserindo a postura dos dois numa parábola, provavelmente para responder uma multidão, mostrando que não tem distinção de classe social, de cultura, de região, de nada. Perante Deus, nós somos iguais, nós somos aprendizes, nós somos espíritos que estamos caminhando. Né, Júlio? Exatamente, Carol. Você citou a questão da sintonia. Muitas vezes, sim, somos sempre acolhidos, somos vistos muitas vezes, né, pela postura que tomamos, somos vistos como crianças, entre aspas, ali, pelos espíritos superiores, né? Crianças em desenvolvimento que precisam de todo aquele cuidado, de toda aquela orientação, daquele carinho para que a gente consiga, desenvolver, consiga se superar, né? Uma coisa que eu gostei demais do que o Rafael comentou, que ele disse que o antes de uma oração parece mais uma acusação, né, porque o fariseu já chegou ali, né: "Não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros". É muita infantilidade da parte dele, né, apontar assim para os outros ali, e achando que ele é justo, né, como está dito ali, né: "2 homens subiram ao templo para orar", né, acreditando-se, né, quer ver? Persuadidos em si mesmos de serem justos, né, persuadidos, acreditando-se justos, né. E ali ele na oração dele, ele fala, né, que ele, eh, jejuo 2 vezes por semana, pago de ou seja, tudo atos externos, né. Mas quando a gente recorre, ele fazendo as conexões, as devidas conexões, né, eu pergunto aqui, será que a gente se assemelha ao fariseu? Nós, mesmo habitando um mundo de provas e expiações, né, o fariseu também, mesmo habitando um mundo de prova e expiação, acredita que os outros é que são os exploradores, injustos, adúlteros. Eu não, eu estou aqui nesse mundo, acho que por engano, né? Eu acho que eu sou o Asclepios, como diz aí o Rafael, né? Asclepios das altas esferas administrativas do nosso planeta. E então, segundo o Rafael, sou eu, né, há controvérsias aí, então não sei o que que eu estou fazendo aqui embaixo não, viu, Rafael. Mas então, estaremos assim nessa postura, né, acreditando que os outros é que são injustos, adultos, exploradores, estaremos aqui então como missionários, né, por engano, sei lá, qualquer coisa, que estando assim onde não deveríamos estar, porque somos já tão grandes assim.
Aí eu pergunto, qual é o jejum? Já que ele citou ali que ele jejua 2 vezes por semana, atitudes exteriores, né? Mas qual que é o jejum que se espera de nós? Né? Aí a gente recorre ao Livro dos Espíritos, né? Na questão 727, né? E tem a pergunta lá, uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveríamos cuidar de preservar-nos dos que já prevejamos ou nos ameacem? E a resposta dos Espíritos ao Allan Kardec. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Aí é que ele dá a resposta que eu estou dizendo aqui. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. Olha bem, o nosso orgulho se assemelha a uma serpente a nos roer o coração. A imagem é forte, né? O que o orgulho pode fazer com a gente? Nos colocar numa posição ali de apontar o dedo para os outros, nos achar superiores, né? Superiores aos outros, né? Agindo assim, fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Então, a gente está precisando sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa presunção, né? E por aí vai. Passando a palavra para quem quiser dar prosseguimento. Eu quero dar uma boa noite a Márcia Pedrini. Tudo bom, minha amiga? Você nunca está atrasada, você está sempre em tempo. Que legal você por aqui. Eu quero mandar um abraço para sua mãe, para o seu esposo, para o seu filho, para sua filha e para a tia Joana. Será que eu acertei o nome? E agradecer a você porque você mandou um cartão de aniversário. Você viu o cartão de aniversário que ela mandou para mim, Carol? Ela me colocou com um burel franciscano do lado de Francisco de Assis. Eu vi. Lindo, Eita, né? Ficou bonito demais. Estou te agradecendo de público, viu? Muito obrigado. Carol. Quem chegou também? A Rita. Chegou depois. Deixa eu trazer o comentário da Dodô, Rafa, e aí você já traz o seu comentário. Ela falou assim, infelizmente, às vezes, o fariseu que trago ainda se rebela. Graças a Deus, o samaritano que também traga em mim, grita mais alto. Que bom, Dodô, que bom. Eita, que bom que ela tem esse samaritano falando mais alto, porque às vezes eu acho que só tem fariseu, saduceu, zelote dentro de mim, mas eu estou me esforçando. Eu aproveito para deixar um abraço aí para a doutora da vida, queridíssima Márcia Pedrini, para a Rita, queridíssima aí também, que deixou esse abraço para a gente, né? E para todos aí que estão prestigiando a gente. É isso aí. Carol, vamos voltar para o texto? Esse texto é muito rico. 2 homens subiram ao templo. Subir aqui, meus amigos, ele tem um sentido literal e um sentido simbólico. Porque realmente o templo fica num lugar mais alto. Mas subir ao templo quer dizer colocar-se em contato com Deus. Você pode estar no monte mais alto da terra, que se você vai para o templo, você vai subir ao templo. Isso é uma forma dos judeus. Eu estou subindo ao templo. Porque é lá que eu vou me conectar com Deus. Um era fariseu, o outro era publicano. Nós já dissemos que aqui Jesus traz modelos para que nós nos vejamos nos modelos e comparemos aspectos da nossa vida com esses 2 modelos, para que a gente se permita, será que eu estou agindo assim? Será que eu estou agindo daquele jeito? O fariseu de pé, e aqui é um detalhe histórico. Por que de pé? Porque o judeu ora de pé. Como é que ora um católico, Júlio? Como ora um católico? De joelhos? De joelhos. Ou seja, o católico, no momento de mais unção dele, ele se ajoelha. O judeu, no momento de mais unção, ele se coloca de pé para falar com Deus. Então, até isso Jesus observou. E o judeu, quando está no ápice da oração, ele ainda balança, igual a chama de uma vela. Você já viu, Carol? O judeu orando ali no muro ocidental, ele não só fica de pé, como ele fica balançando. Aí ele começa a oração dele. Ó Deus, eu te dou graças. Dar graças a Deus é uma forma de você render homenagem ao Criador da vida. O judeu ora várias vezes ao dia.
Muito obrigado, Senhor da vida, pelo pão que me serve de alimento. Muito obrigado, Senhor, pela refeição. É um costume, eles têm o costume de orar. Só que aí ele ora conforme o entendimento dele. Porque não sou como os demais homens. E aqui a gente pode levantar. Era um homem orgulhoso? Sim. Mas era um homem típico da sua época. Porque, na verdade, para se elevar, ele precisava diminuir os outros. Só que nós sabemos que a minha conexão com Deus, eu não preciso diminuir a Carol e o Júlio, isso é um processo íntimo. Mas veja, nós estamos sempre fazendo as comparações. E Jesus colocou que ele, para se colocar numa situação melhor, ele precisou diminuir o outro. E não é assim que a gente precisa agir. Porque não sou como os demais homens. E por que ele colocou explorador e injusto? Ele já estava se referindo a publicano. Ah, esse aí, ó, explora o nosso povo. Esse aí, ó, rouba o nosso povo. E por que a palavra adúltero? Adúltero não é só de adulteração sexual. Adulterar quer dizer é você corromper as coisas do cotidiano. Eu adultero quando eu falo mentira, eu adultero quando eu torno uma coisa falsa. Então ele considerava o publicano um explorador, um injusto e um adúltero. Por quê? Ele havia se vendido para Roma. Então a adulteração dele é o seguinte, ele não está traindo a mulher dele, ele está traindo a pátria dele. Então esse aí me explora, é injusto com o povo e adultera a própria pátria. Nem também como este publicano. E aí ele começa, jejuo 2 vezes por semana. Se nós pararmos para pensar, naquela época, os judeus tinham a obrigação de jejuar 1 vez por ano. Hoje, se a gente pegar, tem 6, 7 vezes, que era no dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Então veja, 1 vez a 365 dias. Ele fazia 2 vezes por semana. Ele cumpria muito mais do que era pedido. Ou seja, ele era fariseu e se a Torá pedisse 1, ele dava muitas vezes mais. Pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O que é o dízimo? O dízimo é uma obrigação que a gente tem hoje na igreja católica, na igreja protestante, mas também é uma obrigação que consta do Velho Testamento, porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Quando houve a divisão dos 12 filhos de Jacó em 12 tribos, uma das tribos ficou sem uma parte, que foi a tribo de Levi. Então, o que era o dízimo? 11 tribos tinham seus pedaços de terra, mas uma tribo, que eram os filhos de Levi, que eram dedicados ao templo, essas não trabalhavam, porque ficavam cuidando dos afazeres do templo. E como é que esses homens se sustentavam? A 10ª parte da produção das outras tribos eram dado para eles. Daí surge o dízimo como a 10ª parte. Mas para os judeus o dízimo é entre 10% e 20%. Mas como usualmente era dado a 10ª parte, ficou hoje o dízimo como 10%. E não era dado em dinheiro, era a 10ª parte da produção. Hoje é que isso ficou mais ou menos em dinheiro. Então ele está dizendo as virtudes dele, ou seja, eu jejuo mais do que eu preciso. Eu dou o dízimo de tudo, ou seja, não tem nada oculto. Tudo que eu ganho, eu vou lá e dou o dízimo. E depois ele faz a comparação. O publicano, porém, de pé à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu. Veja, o publicano também orava de pé. Qual foi a coisa que esse fariseu não percebeu? Talvez ele tivesse até bem intencionado, mas o grande erro dele é que tudo o que ele cumpria era para o lado de fora. Ele era capaz de cumprir na essência e mais do que pedia a lei de Moisés, mas ele julgava o irmão. Ele chamava o irmão de explorador, de injusto, de adúltero, ele se comparava, ou seja, ele diminuía a outra pessoa. O que Jesus está perguntando para a gente? Será que a gente não é igual a esse publicano, esse fariseu? Será que nós não elevamos as nossas virtudes e diminuímos as outras pessoas, colocando o dedo em rixe para acusar? Será que isso não acontece nos dias atuais? No mundo das competições,
No mundo onde as pessoas precisam, para crescer, diminuir as outras, no mundo onde a gente precisa de likes, de curtidas, no mundo das evidências. É sobre tudo isso que Jesus está falando. Aí depois ele coloca o publicano. Não queria nem levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim que eu sou pecador. Um era orgulhoso, o outro era humilde. Um trazia aparentemente a virtude do lado de fora, mas pelo lado de dentro, não. O outro, do lado de fora, ele aparentemente era incorreto, porque ele cobrava impostos para Roma, mas na intimidade ele estava em paz com a consciência. A gente pode fazer conexão com uma outra passagem. Quando Jesus, se referindo aos fariseus e aos publicanos, ele diz assim: vocês são sepulcros caiados, porque são belos por fora. Belos quer dizer cheio de cal, bonito, mas estão cheios de podridão por dentro. Então, qual é o ensinamento? Será que nós hoje falamos bonito, parecemos bonito, mas a nossa intimidade ainda é uma intimidade onde a gente quer mal às outras pessoas, onde a gente acusa, onde a gente compete? É sobre tudo isso que diz a parábola. Digo-vos, ele termina o ensinamento: este desceu para casa justificado. E esse justificado aqui é um conceito muito típico do Antigo Testamento, e que Paulo aproveita na Epístola aos Romanos, lá em 5:1. O justo viverá pela fé, ou seja, a fé justifica o homem. Ser justificado quer dizer, se eu estou num tribunal, se o juiz me considera justo, é que ele está me absolvendo, ele está me considerando inocente, ele está me considerando bom. Ou seja, aos olhos de Deus, o bom não foi o fariseu, o bom foi o publicano. Esse foi considerado justo. E depois Jesus fecha colocando a cereja no bolo. Todo aquele que se exalta será diminuído, e o que se diminui será exaltado. Veja, o fariseu se levantou, foi diminuído. O publicano se diminuiu, foi exaltado. Dentro disso que você trouxe, Rafa, eu queria resgatar uma palavra aqui. A palavra templo. Templo, né? Que muitas vezes a gente vai orar, a gente tem o nosso templo, né? O local físico que a gente vai orar. Então, quando a gente vai orar, a gente vai na casa espírita, né? Falando da gente que a gente está matriculado nessa encarnação enquanto espírita, né? Então, a outra pessoa de outra religião, ela vai orar na igreja dela. Então, eu vou falar da gente espírita agora, né? Então, a gente vai até a casa espírita para orar. E esse momento da oração é aquele momento da nossa sintonia com o Pai. É aquele momento da nossa intimidade com Ele. É aquele momento que a gente vai parar. Por isso que a gente ainda precisa ir no centro, porque é aquele momento que a gente para. Não, agora eu vou lá no centro, agora eu vou calmar e vou, pelo menos esse pouquinho aqui, eu vou tentar sintonizar. Porque a gente ainda não consegue viver esse estágio plenamente de oração, né? É como o Boa Nova nos traz no capítulo, quando Jesus vem ensinar os discípulos a orar, né? Que ele fala assim, que vai chegar um momento que nós vamos viver em constante estado de oração, assim como fosse respirar. Vai ser algo muito natural essa nossa sintonia. A gente não vai precisar parar para concentrar, fechar o olhinho, né, e tentar desligar. Vai chegar um momento que a gente já vai estar tão educado espiritualmente que a gente já vai conseguir manter essa sintonia com o nosso Pai o tempo todo. Tão naturalmente como respirar. Então, achei belíssima assim, essa definição que Humberto de Campos nos traz. Então, o templo, a gente vai lá, o local físico. Só que muitas vezes a gente está ali sentado na casa espírita, ouvindo uma palestra. Mas a gente só está ouvindo, a gente não está escutando. Percebem a diferença? A gente só está ouvindo. Porque a gente está ali, o palestrante está falando do amor, da humildade, da caridade, e a gente está assim. Quando eu chegar em casa, eu tenho que arrumar as coisas, porque amanhã é segunda-feira, a semana começa. Amanhã eu tenho que pagar tal coisa. Nossa, daqui a pouco eu ainda tenho que ir embora, que eu tenho que ensinar as crianças a fazer tarefa de casa. Quando eu chegar em casa, eu tenho que organizar as contas da semana. Então, muitas vezes a gente vai ao templo, mas a gente não está lá, porque o nosso pensamento não está naquela sintonia ali. Então,
assim como o fariseu, né, que tinha toda essa pompa, ele tinha todo esse conhecimento aí da religião, muitas vezes a gente pode estar agindo como um fariseu. Porque às vezes a gente já leu muitos livros espíritos, a gente conhece muita coisa, a gente sabe muita questão do livro dos espíritos decorado. A gente vai no centro, na palestra pública, a gente vai na reunião mediúnica, a gente vai colaborar na evangelização infantil, a gente colabora no atendimento fraterno. Mas e aí? Porque de tudo isso está movimentando o grande templo, que é o ponto-chave que eu quero chegar agora, que é o nosso templo interior. É o que a gente traz aqui dentro. Porque não adianta a gente só ir ao templo físico, sendo que o nosso templo interior, o nosso interno, o nosso coração, a gente não está conseguindo fazer essa sintonia com Deus. Às vezes a gente ainda está igual o fariseu, orando, mas vendo o defeito do colega. Se o momento da oração é aquele momento ali da nossa intimidade com o nosso Pai, por que a gente ainda vai falar do colega? Para que a gente vai ver o defeito do colega? Para que isso ainda? Então, mostra que a gente ainda não aprendeu ainda nem a orar. Que esse momento de oração você vai conversar com Deus, você vai ali fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos. Então, se a gente ainda age como o fariseu, que a gente está vendo o defeito do colega, falando do colega, opa, ligou uma luzinha do pisca-alerta. Espera aí, será que não tem algo errado? Será que eu não estou agindo como o fariseu? Será que eu não estou me enxergando assim no fariseu? Eu preciso me enxergar um pouquinho mais no publicano, porque o publicano ele só chegou lá, Senhor, tem de misericórdia de mim. Ele não falou muitas coisas, mas o coração dele vibrou ali naquela sintonia que ele se conectou com o Pai. E era isso, orar é isso. A gente se conectar com o Pai, a gente se conectar com Deus. Muitas vezes a gente não precisa falar nenhuma palavra. Muitas vezes a gente só precisa sentir. Porque a gente conversa com Deus é de coração para coração, né, Júlio? Cara, eu acho que você foi, foi muito feliz aí nesse raciocínio todo aí, quando você disse, né, que já vai se tornar uma coisa tão natural, né? Que eu acho que resumindo seria dizer que nossas ações, nossas atitudes já serão a oração em si, né? E você tanto realmente foi feliz demais nessa conexão que você fez aí, né? Essa intuição que você recebeu, que está no livro, até separei aqui quando você falou, tá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 26, intitulado Oração. Olha só um parágrafo que diz aqui, o que o Emmanuel fala. O professor planejando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra estão usando os processos de oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso que fluem do plano invisível à afeição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Então, é uma oração, essa atitude deles, essa concentração, essa busca, é uma oração e que vai se materializar depois no mundo, né? Como resultado desse esforço deles. Muito bom. E é isso. Deixa eu trazer os comentários do pessoal que foi chegando. O Arrhenius chegou. Vanilma Rodrigues, isso. A Cristine Fiuza. O Aldo participando sempre com a gente. O Paulo trouxe um comentário assim. O fariseu se utiliza do ilusório efeito gangorra, imaginando que ao diminuir o outro se elevava, né? E aí a Eliane Ribas falou assim, reflexões necessárias para se autoavaliar. Aquilo que o Júlio já trouxe lá no início da nossa live, né? Quando ele lembrou lá do Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. E rever pensamentos, sentimentos e ações. É uma oportunidade para se melhorar, né? E a Marcinha fala assim, fariseu atualmente poderia ser um intelectual sem prática. Falou tudo. E o publicano, o consciente da necessidade de cura. É isso mesmo. E o Paulo fala assim, nosso templo interno, a mais alta de todas as capelas. E ele traz uma referência aqui, ó, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, capítulo 3. Quando Jesus está conversando com Hanan, né, que ele fala assim, passe por Jerusalém,
para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, esse templo nosso interior, né? O que a gente está fazendo com esse templo, esse nosso interno? O que a gente está cultivando no nosso interior, né? Então, a gente está... Vou lembrar aqui agora da parábola do semeador, né? Que a gente já estudou. A gente está permitindo que essa semente do evangelho adentre ao nosso coração? Como está o nosso solo do nosso coração? A gente está deixando a plantinha do evangelho nascer? Ou a gente está deixando ainda as nossas paixões, os nossos vícios, aí, o nosso orgulho, sufocar a plantinha e ela não cresça, ela não nasce? Ou a gente já está permitindo que essa plantinha do evangelho ela cresça grande, vistosa, bonita, e muito mais do que crescer grande, vistosa e bonita, a gente já está conseguindo fazer bom uso dessas benesses que essa plantinha do evangelho nos proporciona. A gente já está conseguindo colher frutos, que é exatamente isso que o publicano conseguiu, né? Ele fez uma prece super simples, mas ali ele colocou todo o coração dele. Ali ele permitiu que naquele momento, naquele instante, aquele conhecimento do pouco do evangelho que ele tivesse florescesse, ele permitiu que aquela plantinha desabrochasse dentro dele, né? Então, é isso, né? A gente permitir que essa planta cresça dentro de nós. E a gente vai de forma que às vezes a plantinha vai crescendo, mas aí tem as ervas daninhas que vão crescendo junto, né? Ali, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Aí o que a gente faz? A gente poda, a gente arranca. Não é assim, Júlio? Quando a gente vai dar manutenção no jardim, a gente arranca aquilo que não está ali servindo muito, não é assim? Exatamente, né, Carol? Para a gente que não atingimos, nós não atingimos ainda esse nível de que as nossas ações já se tornam a oração, precisamos da vigilância, né? Como disse Jesus, orai e vigiai. Então, precisamos estar em estado de alerta sempre, tentar perceber aqueles momentos em que a nossa vibração cai, nossos ânimos, aquele momento que de repente vem aquela irritabilidade. E é porque a gente tem aprendido que para muitos de nós que já estamos em busca de algo mais, né? Muitas vezes as nossas ações não são ações ruins. A gente não sai por aí eh, intencionalmente prejudicando alguém, planejando, vamos fazer uma imagem, planejando um assalto ou atitudes erradas, né? Mas a gente é pego nas nossas reações, né? Então as nossas, quando pisa no nosso calo, as nossas reações nos denunciam ainda o nosso estado de que não somos assim tão asclépios ainda, né, Rafael? Então a gente tem que estar bem alerta, estar sempre de oração, sempre em oração. Quando perceber essa queda de vibração ou o que foi afetado por alguma coisa, e às vezes coisa boba, mas se a gente estiver naquele momento assim, né, do contrapé, a gente fica sujeito a isso. Então é lembrar de elevar o pensamento, se não conseguir de imediato, até por causa desse estado assim alterado, né? A gente pode tentar por exemplo, uma musiquinha que possa acalmar os ânimos. Eu costumo muito, quando está assim, com uma dificuldade de concentração ou com alguma coisa martelando demais na mente, que ali não está fazendo bem, eu costumo lembrar da prece daquela oração de Teresa de Ávila, né? Eu acho que é dela, que nada te perturbe, nada te espante, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, né? Tudo passa, só Deus não muda. Desculpa a desafinação aí, tá? Eu quis passar, assim, é lindo. Como eu não sou um bom cantor realmente, vocês puderam atestar isso agora, eu coloco, né, tem um videozinho do YouTube sobre isso que deixa, assim, a vibração dá uma aliviada enorme, gente. Nada te perturbe, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. É maravilhoso. Isso ajuda bastante, gente. Ajuda a mudar esse estado vibratório, né? Pois é. Júlio, como é bom ter você conosco. E você não desafinou, não, você cantou muito afinado. É porque, na verdade, a gente acha que a afinação. Veja, o fariseu achou que ele estava afinado. Não estava. Quem estava afinado era o publicano. E você agora estava muito afinado. Porque a afinação, ela se mede pela nossa vibração, pela nossa entrega à oração. E muitas pessoas acham que
A oração é um momento de eu falar bonito, de usar palavras bem postas, fazer uma poesia, mas a oração é um momento de maior entrega que a gente pode ter, entendeu? A gente não precisa trazer aqueles encômios todos, mas, ó Senhor, ó, você sabe, você me conhece, estou com dificuldade, mas eu peço a sua ajuda. Vem estar comigo, vem me ensinar a ser uma pessoa melhor, e dependendo do estado que eu estiver, colocar esses breves vídeos, fazer pequenos exercícios de pensamento positivo, exercícios respiratórios, tudo isso ajuda muito. Eu estou gostando muito das participações, eu quero voltar numa participação que o Paulo fez, porque é muito dos tempos atuais. O fariseu se utiliza do ilusório efeito gangorra, imaginando que ao diminuir o outro se eleva. Olha que interessante isso que você colocou. Na impossibilidade de todos nos elevarmos ao padrão do Cristo, como é que a gente faz? A gente acha que para eu crescer, eu preciso diminuir o outro. Isso denota o estágio que a gente ainda se encontra. E dentro da psicologia, sabe, meu amigo, toda comparação, ela é sempre equivocada. Isso é uma distorção cognitiva, porque quando eu me comparo com outra pessoa, a outra pessoa é diferente, está num estágio de vida diferente, tem valores diferentes, então não preciso me comparar com ninguém. Perceba, o fariseu se comparou, o publicano não. Senhor, você sabe que eu sou um pecador, mas eu estou aqui porque eu quero me entregar nas suas mãos e ter uma realidade diferente. A Márcia, ô Marcinha, que saudade de você, intelectual sem prática. Na verdade, a gente tem tanto fariseu nos dias atuais, tantas pessoas com tanto conhecimento, com tanta soberba, e o publicano consciente da necessidade de cura. Só que tem um detalhe, muitas vezes nós não percebemos que somos fariseus. A gente percebe o outro. Eu, às vezes, olho, mas fulano é um fariseu, e fulano é um egoísta, um soberbo. Só que essas coisas que eu costumo dizer das outras pessoas, em verdade, dizem muito de mim, porque é um mecanismo de projeção. E às vezes a gente faz uma faculdade de psicologia inteira para descobrir isso. Que quando Jesus falava assim, por que você repara o argueiro no olho da outra pessoa? Argueiro é o cisco, e não vê a trave que está no seu. Porque aquele fariseu ficou reparando o publicano. Esse aí é explorador, esse aí é injusto, esse aí é adulterador. E ele não olhou em nenhum momento para ele. Ele não fez o exercício do autoconhecimento. Depois o Paulo, ele trouxe um verso de Alta de Souza. Eu vou tentar lembrar aqui. Meu amigo, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado diante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Escuta o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força sublime da consolação. Descobrirás que a dor que te domina, com a linguagem pura e peregrina, é voz de Deus em luz de redenção. Qual era o templo do fariseu? O templo externo. Se ele pudesse, ele gritava. Ó Senhor, olha o homem ali, ele erra, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. O outro falou bem baixinho, porque ele encontrou Deus na intimidade. Ninguém precisa saber. Eu estou entregando o meu coração a Deus. Eu acho que chama Mensagem Fraterna, versos de Alta de Souza, por Francisco Cândido Xavier. Depois o Paulo, ele vem e coloca o Hanan. Hanan. Hanan era um sacerdote orgulhoso, daqueles típicos do Sinédrio em Jerusalém. Jesus passa por ali. O que você vai fazer? Eu vou implantar o reino dos céus. Quem que você conhece? Algum governante? Eu acho que ele perguntou assim, qual que é o seu pistolão? Quem que vai te ajudar nisso? Mas aí Jesus disse para ele, olha, não é um reino do céu igual você está pensando, é um reino do céu no coração dos homens. E para isso, o instrumento é a boa vontade, é trabalhar com o sentimento.
E Humberto de Campos depois diz que não era com Hanã que Jesus ia trabalhar, porque Hanã não estava preparado. Era com os pescadores humildes lá da Galileia. Era com Simão Pedro, com Tiago, com João, com Bartolomeu. Aí depois vem a Vanilma. Em nosso tempo, temos que ser um jardineiro em nossos corações, limpar as ervas daninhas, misturar a terra e colocar fertilizantes. Deus no comando sempre. É isso. Ser jardineiro do nosso coração. Leia-se sentimento. Porque durante séculos a gente achou que religião tinha a ver com razão, com práticas exteriores. Então a gente decorava várias orações, não estou dizendo que isso é errado não, tá, meus amigos? A gente cumpria todos os mandamentos exteriores, eu estou dando dízimo, eu estou cumprindo tudo que me é pedido, eu estou fazendo jejum, mas ainda estou julgando aquela pessoa lá, estou deixando de amar. E Jesus falou disso várias vezes. Por exemplo, quando ele fala do bom samaritano, ele fala do homem caído à margem do caminho. Passou um sacerdote, provavelmente um fariseu. Depois passou um levita, o ajudante do fariseu. E depois passou o samaritano, que não era nada. Porque se eles não gostavam do publicano, muito menos do fariseu. Então, em todos os momentos, Jesus está exaltando os humilhados. Porque veja, Júlio, nessa ele exaltou o publicano, como exaltou também Zaqueu, que era publicano. Ele exaltou o samaritano, quando conversa com a mulher do poço de Jacó. Ele exaltou as prostitutas, porque tem uma passagem do Evangelho que diz assim: em verdade vos digo que as prostitutas e os cobradores de impostos chegarão primeiro no reino dos céus. Porque por mais que eles tenham pecados, eles estão trabalhando com os sentimentos. Então Jesus, ele muda a ótica de olhar a vida. Vocês olham só para poder, para glória, para dinheiro, para destaque. Eu estou dizendo que o importante é o sentimento, é fazer o bem, é tornar-se pacífico. Então Jesus muda todas as estruturas da religião até então para nos mostrar um caminho novo. Vai falar, pode falar, Carol, depois eu falo. Por favor, Júlio, você é o nosso convidado, querido. Pode falar. Quando o Rafael trouxe aí, dentre tantas coisas, ele falou sobre aqueles que chegarão primeiro, né, no reino dos céus, uma frase de Jesus. Eu lembrei mais uma vez, eu costumo lembrar disso nas lives que eu participo, né, porque eu me pergunto, nesse caso aqui, o publicano, como o próprio Jesus disse na parábola, após narrar a parábola, esse sim saiu justificado, né? E o Rafael citou aí de ensinamento de Jesus, dizendo daqueles que serão, que entrarão primeiro. Aí eu pergunto, por que que a gente não... Eu, né? Por que que eu não sou como o Asclepios? Mais uma vez, eu gostei porque eu sou muito fã do Asclepios, sabe, Rafael? Ele, de vez em quando eu volto lá para reler, aquilo ali é maravilhoso, eu tento imaginar a grandeza daquilo ali. Então, eu pergunto por que que, depois de tanto tempo já que veio o Evangelho, eu, pessoalmente, ainda estou nessa condição aqui, né, arrastando encarnações no solo do planeta. Porque a gente vê os ensinamentos aí na obra do Chico Xavier, né, figuras como Herodes, o Grande, tem noção tanto que ele era mau, injusto. Isso está narrado lá, né? Estou citando esse um personagem muito antigo. O próprio Públio Lentulus era muito mau. Quem mais? Tem o Nabucodonosor, as coisas que ele fez, né? Ele inventou a lança ali para poder furar o olho dos escravos, os dois ao mesmo tempo. É muita maldade, é muita perversidade. E todos eles hoje, segundo a obra do Chico Xavier e do Divaldo, todos eles redimidos. O que que eu era então naquela época? O que que eu andei fazendo nesse tempo para cá? Porque o Herodes o Grande, segundo Humberto de Campos, né, ele é Vicente de Paulo, na encarnação das mais recentes dele. Está na obra lá, fácil de achar. Públio Lentulus, nem preciso dizer, é o Emmanuel, né, um instrutor nosso de Evangelho e doutrina espírita.
Nabucodonosor, foi um grande espírita da União Espírita Mineira, um dos fundadores da União Espírita Mineira ali, que é o Camilo Chaves, uma tremenda referência no movimento espírita de Minas Gerais e com repercussão no Brasil, né? Então, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui ainda, né? Porque a gente costuma olhar para eles, ler ali e falar, nossa, é muito mal, muita perversidade. Mas eles estão muito melhores que a gente, que pelo menos que eu estou hoje. E aí? Que alguém consegue me explicar isso aí? Rafael vai explicar para você por que você ainda está aqui, por que o Emmanuel já virou o Emmanuel. Ô, Júlio, você está aqui para ajudar a gente. Você está aqui para nos auxiliar. O que seria de nós sem você? Não se diminua tanto, não. A gente gosta tanto de você. É que, na verdade, meu amigo, aquele que for fariseu ontem vai aprender as duras penas até a humildade do publicano. E é assim. Quando vocês me colocam como Rá Francisco, quando a gente chama o Paulo Itter de instrutor Alexandre, na verdade são formas carinhosas de nós tratarmos uns aos outros. Eu estou longe de Francisco, mas a gente se espelha nessas grandes almas para poder voltar e fazer diferente. Porque nós temos muitas vidas em que andamos de uma forma muito torta, muito equivocada. Então a gente renasce com essa propensão para a religião, para endireitar veredas. Então esse é o nosso caminho de iluminação. Alguns já fizeram um caminho antes de nós. Por exemplo, o Dr. Camilo Chaves, que foi o Nabucodonosor, mas não foi um caminho fácil não, tá? Ele trabalhou muito, Dr. Camilo Chaves. Ele foi até o Divaldo Franco, lá na Bahia, pedir para reencarnar espíritos lá na Mansão do Caminho. Espíritos lá daquela antiga região. E os meninos reencarnaram ali, o Divaldo adotou todo mundo. Os meninos tinham dificuldade até de falar português. Então, assim, são caminhos dolorosos, mas caminhos que nós estamos fazendo para o nosso aperfeiçoamento. Então, você está hoje no seu melhor lugar, vivendo o seu melhor tempo, rodeado de amigos, e tenha certeza de que você é uma alma nobre, porque o que você fez ontem foi o melhor que você podia fazer. Eu digo isso para as pessoas, isso é psicológico. O que você fez há 10 encarnações atrás, não se culpe, foi o que você conseguiu fazer. E hoje você vai conseguir fazer melhor. Então aproveite o tempo de hoje. Isso que você trouxe, Rafa, às vezes eu penso assim, nossa, mas a Carol de 10 anos atrás, né? Às vezes eu tenho essas reflexões, assim, né? Porque a gente vai estudando e o objetivo do estudo é esse, né? Tá, mas como é que eu era 10 anos atrás? Aí eu paro e penso, nossa, hoje eu tô melhor. Então, Júlio, para e pensa, como que era o Júlio 10 anos atrás? Eu tenho certeza que hoje você vai dizer assim, não, eu já mudei, ainda que seja um pouquinho. Então, quando a gente tem um contato com essas almas nobres, né, igual você trouxe o Emmanuel, trouxe vários outros, eles já fizeram a jornada deles. Eles caíram, igual nós estamos caindo ainda até hoje. Sofreram bastante, com os joelhinhos ralados, choraram muito, mas eles aproveitaram as oportunidades para que foram dadas até eles, que chegaram até eles. Né? Então, quando, por exemplo, a gente tem o contato com as histórias que o próprio Emmanuel nos conta das suas encarnações, por exemplo, nos romances do Emmanuel, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e o Ave Cristo, a gente vai ver que não foi uma jornada fácil. Então, depois outras encarnações que ele teve. Né? Então, não foi uma jornada fácil. Então, a gente olha só para o Emmanuel hoje. Mas para ele chegar até o Emmanuel, ele teve um caminho a percorrer. Então, daquela mesma forma que Jesus, lá no há 2000 anos, encontra com ele e fala assim, senador, por que você está me procurando? Senador, por que me procuras? Naquele momento ali, Jesus não estava conversando com o senador. Naquele momento ali, Jesus já estava enxergando o Emmanuel, naquele espírito ali que ia ser moldado através de todas as suas encarnações. Então, quando Jesus tem o seu encontro com Paulo de Tarso, lá no Paulo Estevam, Paulo, meu filho, por que você está me perseguindo? Jesus já estava enxergando aquele Paulo lá do final do livro, aquele espírito lá redimido.
Então, quando a gente tem os nossos encontros aí com Jesus, né, não de forma materializada, mas a gente encontra com Jesus num amigo, a gente encontra com Jesus num estudo, numa oportunidade que a gente tem de fazer o bem, né? A gente para e pensa, Jesus está falando com a gente, mas ele já não está vendo Carol. Ele está vendo que eu já vou vir a ser daqui, ó, sei lá quantos anos. E ele está me acolhendo de forma muito amorosa, mesmo ainda com as minhas imperfeições, da mesma forma que ele acolheu Emmanuel, da mesma forma que ele acolheu Paulo de Tarso, da mesma forma, Júlio, que ele te acolhe. Ele não está enxergando o Júlio piloto dessa encarnação. Ele já está enxergando o Júlio vir a ser, daqui não sei quanto tempo, já aquele espírito celeste. Aquele que tem já aquela aureolinha que você fica mandando as figurinhas. Então, Lá no grupo, né, cara? então quando a gente fala com o Rafa, Jesus já está enxergando o Rafael, aquele Rafael que vai vir a ser aquele espírito imortal. Então, às vezes, a gente olha para essas personalidades e a gente fica assim, poxa, por que eu não sou igual a eles? Mas o nosso momento ainda vai chegar, a nossa jornada ainda, a gente ainda vai percorrer a nossa jornada. Nós somos espíritos imortais, então em cada encarnação a gente está aprendendo um pouquinho. Todos os dias a gente tem a chance de recomeçar, cair, levanta, peraí, vamos começar de novo. Então, às vezes a gente ainda se olha de forma muito... A gente ainda não é indulgente com a gente. Então, a gente precisa ser indulgente com a gente, porque a gente está aprendendo. Né? A gente não pode ficar ali paralisado. Ah, estou aprendendo, mas isso aí vai ser desculpa eu sair fazendo tudo errado. Não. Né? A gente pode usar isso como nosso álibi. Tá, eu estou aprendendo, ok, estou aprendendo. Eu vi que eu errei, tá, mas o que eu posso fazer agora para mudar? Então, é essa forma que Jesus olha para nós, de forma muito amorosa. Sabe? Ele está enxergando na gente que nós vamos vir a ser. Sim, eu agradeço Exatamente. muitas palavras de vocês e elas são muito apropriadas, né, para o que eu trouxe, com certeza. Eu não trouxe pensando no meu caso, eu quis trazer um exemplo, né, de como nós, que lemos lá sobre aqueles personagens, ficamos até indignados com eles, mas nós estamos atrás, né, o próprio Judas, né, o Judas também é um exemplo e tanto, o Judas é queimado hoje, ainda hoje, nas tradições de algumas religiões, né, ou de uma específica, e, no entanto, segundo também Humberto, muito acima da gente hoje, né? Já se redimiu há muito tempo. E a gente, por que estamos aqui? É uma pergunta justamente para a gente refletir e aproveitar essa chance maravilhosa que nos foi concedida mais uma vez, agora com a doutrina espírita, com o Evangelho, para a gente, né? Agora, como trabalhadores da última hora, aí mais uma parábola, para a gente aproveitar e virarmos, né, dessa virada de chave aí que a gente tanto precisa, né? O Carol, estou pensando uma coisa aqui. Se o Júlio já fosse efetivamente o Asclépios, gente, eu vou contextualizar para vocês. Nós temos um grupo chamado Terapia Ivone Pereira, onde nós nos tratamos por bruxinhos e bruxinhas. Então tem muitos no chat aqui que são as bruxinhas. Eu e o Júlio somos os bruxinhos. O que seria de nós, os bruxinhos e as bruxinhas, sem você? Então, fica conosco mais um pouco. Nós estamos evoluindo junto. A gente vai de mão dada, todos erramos juntos, mas a gente está olhando para frente e nós vamos trabalhar. Lembrando que nas brincadeiras lá do grupo, né, eu já estou na categoria bem superior das bruxinhas, né? Sou o ET, né? Por isso que eu estava brincando aí, né? Um convidado espacial. Exatamente. É por isso, meninos, que a gente tem a oportunidade. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, numa terça-feira, 10h26 da noite. Mas nós escolhemos estar aqui, reunidos entre amigos, entre irmãos, para a gente poder falar do Evangelho. Para a gente poder parar e pensar como isso aqui pode fazer parte da minha vida a partir de agora. Porque muitas vezes a gente ainda não se enxerga nesses personagens aqui. Muitas vezes a gente ainda acha que é só uma história. Mas a partir do momento que a gente tem o contato com o conhecimento, a gente para e pensa: o que eu posso fazer com isso aqui agora, no meu dia a dia? O que eu posso mudar em mim? E ainda dá tempo, ainda dá tempo. Então, o convite de Jesus é para nós aproveitarmos as nossas oportunidades. Aproveitarmos a oportunidade no sentido de que nós estamos tendo acesso a todo esse conhecimento, né, que a gente tem aí a doutrina espírita, que é esse farol nas nossas vidas. A gente tem aí as obras repletas de histórias de pessoas que caíram, de pessoas que declinaram, de personagens que tiveram uma jornada muito desafiadora,
mas que sim, eles conseguiram. Então, quando Jesus permite que a gente tenha acesso a essas histórias, é para a gente se inspirar. Pensar assim, poxa, ele foi malzinho, mas no final ele conseguiu se redimir. Poxa, ele deu uma vacilada ali. Nossa, porque primeira vez que eu li o Paulo escreveu, Paulo, meu filho, não faz isso. Sai desse caminho, pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Eles também tiveram a oportunidade de melhorar. Então, quando a gente tem acesso a essas informações, para a gente olhar e pensar assim, poxa, mas eu estou me identificando tanto com Paulo, será que eu não estou aqui tão impossível igual ele? Peraí, Carol, dá um passo para trás, né? Peraí, vamos traçar um novo caminho. Então, a gente só tem a agradecer mesmo a bondade, a generosidade dos bons espíritos e de Jesus, nosso amigo e nosso irmão mais velho, né? Pela oportunidade da gente estar tendo acesso a esse conhecimento. Que a partir do momento que a gente tem acesso, a gente nunca mais é o mesmo, né, Rafael? Exatamente. Tem um comentário aqui da Fernanda. Amigos, obrigado por melhorarem a minha noite. Estava muito triste, sentindo culpa, pedindo perdão pelo que nem sei. Estou mais confiante e quero fazer o meu melhor daqui para frente. Muitas pessoas acham que a vivência da religião deve nos trazer peso, responsabilidade em demasia, porque a partir do momento que eu sei tudo que eu errei, eu preciso me cobrar ainda mais, me exigir ainda mais. Mas isso não é psicologicamente correto. Não quer dizer que eu vou ficar paralisado, mas quando eu começo a me culpabilizar muito, me responsabilizar demais, colocando muita coisa para eu fazer, eu tendo a ficar paralisado, perdendo tempo e energia mental. Nós temos que entender o nosso processo. Vou utilizar uma palavra da Carol, tem indulgência para conosco mesmo. O que eu fiz já está feito, foi o que eu podia fazer. E Jesus sabe, os bons espíritos sabem. E daqui para frente eu vou me esforçar por fazer melhor. Esse é um processo terapêutico. E também não precisa ter pressa não, tá, gente? Porque, às vezes, por ter pressa demais, a gente dá um passo maior do que as pernas. Isso é um processo. Ninguém de hoje para amanhã vai virar um espírito de luz. Quantas encarnações nós já tivemos para chegar até aqui? Então vamos dando um passo de cada vez. Vamos curtindo o processo, aproveitando enquanto nós temos nós podemos desenvolver novas formas de agir, nós podemos conversar, nós podemos estudar. Religião não é para trazer peso, é para trazer libertação. Joana de Ângeles, ela traz uma frase que eu acho muito oportuna. As religiões no passado, elas eram limitadoras, porque as pessoas saíam dos templos com medo. Meu Deus, o que eu fiz? E agora? Para onde que eu vou? As religiões hoje, elas são libertadoras, porque abrem possibilidades novas de eu poder seguir em frente. Então, assim, eu sou espírita e sou feliz. Eu não sou espírita e sou aquela pessoa, eu tô com medo de ir para um umbral. Será que eu tenho uns 10 obsessores aqui perto de mim? Não. Existe a obsessão, existe um umbral. A mim compete me esforçar, orar e seguir em frente. O resto, entrega na mão de Deus. Vamos trocar o sofrimento pela atitude propositiva diante da vida. É isso. Seguir, né, Júlio? Exatamente, aproveitar as experiências já vividas como pedras para a construção, né, ou como recursos para a construção do porvir, que nós estamos construindo, né, depois de tantos tropeços, tudo, mas estamos aí com essa fé, como disseram vocês aí, uma hora dessa, numa terça-feira, e a gente aqui tentando aprender os ensinamentos de Jesus, tentando trazer para dentro de nós, para finalmente darmos sequência, né, nesse trabalho aí de modificação, de crescimento que a gente tanto precisa. É isso mesmo. E é isso, gente, mas o estudo hoje foi bom, hein? A gente foi trazendo tanta coisa, assim, tanta reflexão, que eu nem tinha percebido estudando sozinho. Olha só, tanto que é bom estudar em grupo. É ótimo. Ô, Júlio, teve uma pessoa que ela comentou, agora eu perdi o comentário dela, que ela falou assim, aqui, Patrícia, excelentes ensinamentos valiosos. Venha sempre, irmão Júlio. Olha aí, Júlio, ó. Não foi eu que falei não, viu? A gente
fica te chamando, olha aí, ó, e você fica correndo. Não, eu agradeço o carinho demais, mas assim, eu não posso assumir, quando vocês convidam, eu não posso assumir assim, né, igual aquele dia, vocês com tanto carinho, né, me convidaram, entra aqui, daqui, e eu despreparado para poder corresponder, né, ao que nossos amigos aí que vêm nos prestigiar merecem, né, então tem que preparar, tem que ler, tem que meditar para poder estar à altura. Né, esse é um trabalho bem sério, então por isso tem que estar realmente à altura. A gente vai aprendendo junto, amigo. A Eliane comentou assim: entrei na parábola, olha o comentário dela. Entrei na parábola, acessei minha consciência e sigo a caminhada buscando me fortalecer com essa doutrina maravilhosa. Olha só, entrou na parábola e acessou a consciência. Então, se está seguindo, vai seguir confiante, então nós atingimos o nosso objetivo. O objetivo é a gente refletir juntos e a gente sair do nosso estudo nessa confiança, nessa certeza, né, Rafa e Júlio? Que a gente não está sozinho, que a gente não está desamparado. A gente ainda está errando um pouquinho, tá, mas a gente vai acertar, que a gente não vai desistir nunca, né, meninos? É isso. Júlio, vamos encerrar, vamos pedir você para fazer a prece, não sem antes te agradecer mais uma vez pela sua presença. Esteja com a porta aberta para voltar sempre que você quiser e sempre que você puder. E é Agradeço isso. muito o carinho de vocês, né, o convite, foi assim, foi uma honra para mim. Também vi a participação dos amigos aí, vieram nos prestigiar. Agradeço demais toda a consideração e toda essa energia que vocês mandam para a gente e que nos dão essa motivação, né? Não só para participar, como também para olhar mais para dentro de nós mesmos e darmos esse input para dar como é que fala, fazer uma movimentação mais forte, né, no rumo dessa mudança, né? Então vamos à oração aí. Quer comentar alguma coisa ainda, Carol, Rafa, ou já pode ir para a oração? Vamos orar para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Sim, eu ia dizer o seguinte, que o que eu preparei como prece final não, é claro que não é meu, né? É tão forte que foi citado várias vezes aí durante a live, foi citado pelo Rafael, foi citado pelo Paulo Itter, que é a mensagem fraterna que eu ia recitar para vocês aqui como oração, guia não, que eu vou recitar para vocês como oração, e que realmente é tão forte que foi mencionada várias vezes aí. Por quê? O tema de hoje é oração, né? A postura ali de um fariseu equivocado, a postura de um publicano reconhecendo as suas limitações, os seus problemas e demonstrando um ânimo ali de melhora, né? E muitas vezes, eu acredito que muitos dos que estão nos assistindo aí, assim como nós mesmos, a gente faz nossas orações, a gente passa, tem nossas pendengas, tem nossas dificuldades, nossos desafios, todos nós temos, e a gente eleva o pensamento e a gente muitas vezes não está em condições de perceber a resposta. Mas toda prece sentida, toda prece sincera, ela tem resposta. Não necessariamente da forma que a gente está esperando, mas como diz a mensagem fraterna, que está registrada no livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, né? Deus responde em nós mesmos, né? Então eu vou recitar essa oração de Alta de Souza, dedicando a cada um dos que estão aí. Presta atenção em cada verso para a gente tentar entender como funciona o processo da resposta, né? Do nosso chamado e da resposta em si. Então vamos lá. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás
a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Obrigado, Senhor, obrigado a todos os companheiros espirituais que vieram nos dar esse suporte. E obrigado por a gente ter condição de olhar para dentro de nós mesmos, em conjunto, como o Senhor disse, né, nosso Mestre Jesus, onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Eu sei que Ele está entre nós aqui e vamos nos sentir, cada um de nós, nossos lares, nossos corações abençoados. Obrigado, gente. Que lindo. E a gente nem combinou, né, Júlio? O Júlio só falou assim, Carol, vou trazer um poema na prece. E não me falou qual era. E a gente falou sobre ele a live toda. Olha só. Exatamente. Então, a gente se encontra no nosso próximo episódio no dia 23 de junho, com a parábola da semente. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Meninos, foi ótimo participar com vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.